Fala, povo bonito do Senhor! Tô aqui com mais um vídeo contando sobre a nossa história, nossa caminhada. Graças a Deus que tem dado certo, eu tenho conseguido passar um pouco para vocês aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu quero compartilhar com vocês sobre alguns momentos difíceis pelo qual eu passei aqui. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de ler um versículo, na realidade serão dois. Isaías 40, começando ali do 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam cansados, caminham e não se fadigam. Eu amo esse versículo. Então, alugamos a casa, começamos a mobiliar a casa, voltamos para o Brasil para pegar os nossos filhos, porque nós deixamos eles lá por 2 meses. Como nossa escola era uma escola de verão, nós achamos prudente deixá-los no Brasil do que deixá-los aqui sozinhos nos Estados Unidos. Quando estávamos voltando para os Estados Unidos, inclusive Deus fez um milagre. Nós não conseguimos embarcar em Viracopos porque as aeronaves estavam super cheias e ali em Viracopos o Senhor usou uma profeta para trazer uma palavra para mim e para o Tiago, confirmando o nosso chamado e também uma palavra direto para mim. Foi um momento maravilhoso. Voltamos para cá, para os Estados Unidos, e aqui, esse período, eu comecei a estudar sozinha. Eu dirigia 30 minutos até a faculdade onde eu estudava, de ida 30 minutos de volta. Aqui a rodovia é uma loucura, os carros andam muito rápido, é muito acidente por dia. E eu comecei a estudar o inglês cada vez mais, e aquilo de alguma forma foi me esgotando, me irritando também. O processo de aprendizagem não é um processo fácil. Uma das coisas que eu fiquei muito chateada a princípio foi porque, inclusive, foi algo que nos foi vendido errado. Foi vendido que seria muito fácil e rápido aprender o inglês e logo eu iria começar o mestrado. E eu havia criado um plano na minha cabeça, pensando assim, ok, vou fazer tanto tempo de inglês, logo depois eu já vou entrar no mestrado, aí o mestrado vai levar tanto tempo, então aí eu já vou decidir o que eu vou fazer depois, se eu vou permanecer aqui para outro mestrado ou se eu volto para o Brasil. Criei muitas expectativas, sonhei, sou sonhadora. Uma coisa é você sonhar, outra coisa é você traçar aquilo lá e você não se abrir para as dificuldades. E foi basicamente isso que aconteceu comigo. O processo de aprendizagem, como eu disse, ele é muito diferente. E eu sentia que parecia que eu evoluía pouco. Na realidade é tão interessante porque você evolui, mas você mesmo não percebe o quanto você está melhor. Os outros que estão ao redor podem te falar, caramba, olha, você está muito bem, olha só, você já está falando bem o inglês, nossa, você já está entendendo muito, mas... E sem contar que eu sempre fui muito nerd, muito Caxias, então aquilo foi gerando em mim uma agonia muito grande. De repente, eu comecei a ficar muito ansiosa. Eu já tinha passado por uma perda muito grande antes. Num dos vídeos eu já tinha falado para vocês do meu cachorrão, que eu perdi ele. E de repente eu passava por processos, comecei a jejuar, e quanto mais eu jejuava, em vez de ficar melhor, já que eu esperava isso, parecia que eu me sentia melhor. Só que eu não havia aberto os meus olhos para que, na realidade, o jejum não é para o Senhor, o jejum é para nós. O Senhor estava abrindo meus olhos para os meus defeitos, a minha insegurança, o meu orgulho, porque eu não queria enfrentar situações, não queria expor o meu inglês, porque eu achava que era o meu bad English. E eu passei por uma situação onde eu precisava falar com o diretor do meu curso, do meu mestrado. E aquilo me desestabilizou completamente. Eu praticamente entrei em pânico, comecei a chorar. Eu sei, para alguns podem parecer uma loucura ou parecer uma besteira, mas quem às vezes passa por essas aflições, essa angústia, consegue entender o que eu estou querendo explicar para vocês.
E ali eu enfrentei, declarei a palavra, falei com ele e saí feliz depois porque deu tudo certo. Só que essa situação vira e mexe acontecia de novo. Teve um dia que eu tava tão esgotada que eu tava lá no banheiro da universidade que eu tava, eu lavava o rosto e de repente eu tava chorando. Aí eu lavava o rosto, eu continuava chorando. Era aquele esgotamento, sabe? E a minha vice-diretora me viu no banheiro, ela me perguntou o que tinha acontecido comigo. Eu falei pra ela que I'm tired. Falei pra ela que eu tava cansada. Aí ela falou que era pra mim esquecer as aulas e voltar pra casa. Eu achei bom. E peguei o carro, voltei, as crianças não tinham voltado da escola e eu falei assim, eu não quero que elas me vejam desse jeito. Vou fazer uma comidinha gostosa e vai ser uma bênção. E eu coloquei meu fone de ouvido e comecei a ouvir minha Bíblia em inglês. Inclusive, eu já deixei uma dica aí acerca disso. Enquanto eu ouvia minha Bíblia em inglês, e eu estava ouvindo Isaías. De repente, eu estava cozinhando e o Espírito Santo meio que me cutucou, sabe? Tipo, ouve isso daí que estava falando. E o texto dizia assim, Jacó, por que você diz o teu Deus não te vê? O teu Deus não olha para você, ele não vê pelo que você passa. E aí depois ele continuou, Deus incrível, falando tudo aquilo que ele fez, que ele é o criador do universo, que ele é um Deus majestoso, poderoso. E no fim ele termina falando, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, eles voam com asas de águia, eles correm e não se cansam, eles caminham e não se fadigam. Naquela hora eu comecei a chorar, eu ajoelhei ali na cozinha, desliguei minhas panelas. Eu nunca falei aquilo pro Senhor e eu jamais falaria aquilo. Falar isso pro meu Deus, o Senhor se esqueceu de mim, eu sei que Deus não se esquece. Mas dentro de mim, eu estava tão abatida, eu estava tão cansada, eu estava tão esgotada, que a sensação que eu tinha era que o meu Deus havia esquecido de mim. E naquela hora ele me lembrou de uma forma tão doce e gentil. Espere em mim, espere em mim. Então hoje, com esse vídeo, eu quero dizer para você, espere no Senhor. Deleite-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus não te deu espírito de medo, mas te deu espírito de poder, de amor e de ousadia. Descanse, confie. O Senhor não se atrasa, Ele não é homem para que minta e nem filho de um homem para que se arrependa. Pode passar céus e terra, mas a palavra do nosso Pai, ela irá se cumprir. Hoje o meu recado para vocês é esse. Que o Senhor os abençoe e dê um dia maravilhoso para vocês. Um beijo grande.